Olá, internauta e ouvinte da 93 FM. Damos início aqui ao podcast Economia e Finanças, um programa de análise e comentários das tendências econômicas e financeiras do momento, além de entrevistas com empreendedores de sucesso. Aqui, a nossa cidade em destaque. O Economia e Finanças tem o apoio institucional da Liga dos Homens do Trabalho. E por falar em Liga dos Homens do Trabalho, hoje vamos entrevistar o atual presidente da entidade, Luciano Alencar da Cunha. Luciano é advogado, especialista em Direito Civil, em Direito Processual, mestre em Direito e doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. Atua em Direito Privado, Civil e Empresarial desde 1992 e é o proprietário da Luciano Alencar da Cunha Advogados Associados, atualmente empresa constituída com 14 profissionais. Luciano Alencar também é técnico em agropecuária, produtor rural na área de grãos, soja, milho, trigo e feijão. Empresário também no ramo de materiais de construção civil. Atua também nos ramos de agricultura e indústria da construção civil e na prestação de serviços de advocacia. Assunto é o que não vai nos faltar, né? Seja muito bem-vindo, Luciano. É uma honra recebê-lo aqui no Economia e Finanças. Bom dia, Silvério. Bom dia a você, ouvinte desse programa. É uma alegria estarmos aqui juntos para trocarmos ideias sobre o mundo do trabalho, sobre a economia, sobre as finanças. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Luciano. E olha só, segundo o site nick.br, o Brasil conta atualmente com mais de 815 mil ONGs, ou organizações sem fins lucrativos, entidades e organizações da sociedade civil. Em estudo das fundações privadas e associações sem fins lucrativos do Brasil, publicado pelo IBGE, utilizando uma base de dados pública mais restrita, indicou existirem mais de 240 mil organizações dessa natureza no Brasil. O número total de ONGs é a principal referência do mapa do terceiro setor. Ao olhar a lista completa, é possível conhecer outras informações também. Das 815 mil organizações, 600 mil são juridicamente associações sem fins lucrativos, ou seja, 80,9% do total. 12 mil são fundações privadas, em torno de 1,5%. E 142 mil são organizações religiosas, em torno de 17%. E olhando para o CNPJ das 815 mil organizações, descobrimos que 100 mil são filiais de outras ONGs, ou seja, não são ONGs independentes. As ONGs, organizações não governamentais, estão uniformemente distribuídas pelo país, sendo sua quantidade, em geral, proporcional ao tamanho da população de cada estado. O setor sem fins lucrativos adiciona 4,7% à economia brasileira. Além de movimentar bastante a economia, o terceiro setor emprega muito mais do que a maior parte das demais áreas da economia. E o que é uma instituição do terceiro setor? É sinônimo de sociedade civil organizada, integrada por pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade lucrativa e exercem atividades de interesse social, atuando em causas humanitárias, serviços filantrópicos e outras atividades que promovam cidadania e a inclusão social. O Luciano preside atualmente uma centenária instituição do terceiro setor, em Barbacena, que é a Liga dos Homens do Trabalho. A Liga foi fundada em 8 de agosto de 1915, com a finalidade de promover a assistência mútua entre os setores econômicos de nossa cidade. Mas, ao longo do tempo, a LHT, como nós a chamamos, mudou um pouco seu foco. Luciano, nos diga qual é o atual rumo da Liga dos Homens do Trabalho. Silvério, a Liga, como você bem colocou, ela, com o passar dos tempos, ela foi se ajustando, se adaptando para lidar com o mundo do trabalho. Hoje, nós temos no planejamento do ano de 2024, 8 projetos em andamento. E aí, rapidinho, nós vamos falar cada um deles aqui, né? O primeiro projeto está intimamente relacionado ao trabalho do próprio Silvério, que é um núcleo de memória, onde a Liga visa preservar a história do trabalho, a história econômica de Barbacena, ao longo desses mais de 100 anos de funcionamento. A Liga mantém um memorial com documentos,
E o Silvério publica obras sobre essa história econômica e financeira da nossa cidade. Mas nós temos um segundo projeto, que é a Liga do Trabalho, que é um balcão de empregos, que visa aproximar aqueles candidatos às vagas das vagas propriamente ditas. Então, ela tem um recrutamento, uma seleção e um treinamento de pessoas que estão buscando oportunidades de trabalho. Esse trabalho é feito em parceria com a Faculdade de Psicologia da Unipac, através do professor Adamir Rassis, e da Liga tem a coordenação do Alessandro. Então, isso é muito interessante porque a Liga faz a ponte entre o trabalhador e o empregador. Nós temos também ainda em andamento um projeto de formação de menores aprendizes, em parceria com a Rede Cidadã. Pela legislação, as empresas maiores, elas têm que ter vagas para menores aprendizes. E qual que é a finalidade do projeto? É ser a oportunidade do primeiro emprego. Mas para esses meninos, meninas entrarem no mundo do trabalho, eles têm que ter uma capacitação, uma qualificação, para que eles possam aproveitar a primeira oportunidade e esse talento ser retido pela empresa. Então, esse projeto é um projeto muito interessante, que também envolve as famílias dos menores aprendizes. E interessante que a Liga, como iniciou há 100 anos, né, é uma assistência mútua das pessoas no mundo do trabalho. Eu creio que a entidade conseguiu alcançar os seus 100 anos atuando agora dentro de uma realidade do mundo do trabalho, que é justamente essa de preparação dos jovens, das pessoas, para encarar o mercado de trabalho, né? Essa alteração da função da entidade nos demonstra que pode e está se tornando uma entidade que vai orientar esses jovens, né? Uma das coisas que tem sido recorrente nos debates que eu vejo sobre o mundo do trabalho, e aqui mesmo na nossa última entrevista sobre economia e finanças, tem se batido muito na questão da dificuldade do jovem entrar no mercado de trabalho. Eu acredito que a Liga está conseguindo acertar esse alvo, né? Justamente orientar melhor os jovens para o mercado de trabalho. Nós poderíamos, Silvério, resumir numa palavra: educação. Educação para o trabalho. As pessoas que querem sobreviver com dignidade, honestamente, vivem do seu trabalho. E a Liga está fortemente trabalhando com esse propósito, né? Nesse segmento. Mas nós temos ainda outros projetos, sabe, Silvério? Como o projeto Semear, junto com o Instituto Federal, que produz alimentos e saberes, né? Já existe aí um trabalho de pesquisa sobre a produção agropecuária aqui na nossa região, e já estamos no 8º projeto Semear, onde esses alimentos são produzidos, e além de gerar conhecimento para os alunos diretamente envolvidos no projeto, ainda gera uma subsistência para a população carente, que é beneficiária desses alimentos. Nesse projeto já fizemos também curso de qualificação, por exemplo, para jardineiros. Existe demanda na área de jardinagem, mas não existem pessoas que queiram ser jardineiros, né? Então foi feito um programa com essa capacitação. Uma outra profissão também que está em extinção, nós conseguimos formar uma turma que foi ligada à pecuária de leite, o manejo do gado leiteiro, aquela figura do retireiro antigo, né? Ela foi substituída pelas máquinas, né? Hoje as máquinas, elas fazem esse trabalho, mas tem que ter um humano ali para planejar, coordenar e automatizar o processo, mas com a participação humana. Então isso também foi feito, e nós vivemos aqui numa bacia leiteira e não tem mão de obra para manejo de gado leiteiro, então tivemos essa oportunidade. Então o projeto Semear está muito ligado à produção agropecuária, que é a vocação do Instituto Federal aqui, a nossa antiga Escola Agrotécnica Federal de Barbacena, com a coordenação primorosa lá do professor Frederico, que é um entusiasta, membro da Liga, entusiasta desse projeto. E vale ressaltar aqui essa questão da mão de obra quando falamos dos jovens. Como bem disse o Luciano, os jovens têm deixado de entrar no mercado de trabalho porque estão no modismo de focar algumas profissões em detrimento das demais. Quando o Luciano fala aqui da questão dos retireiros, que vão trabalhar
na área da agropecuária, os que vão trabalhar na área de jardinagem ou da construção civil, existe o mito de que aquelas profissões não têm mérito, que não vão ter um resultado positivo no mercado de trabalho. Mas a tecnologia está nessas áreas profissionais. E o erro do jovem é abrir mão dessas profissões, que inclusive são valorizadas. Quando falamos de pedreiros, de jardineiros, não é o perfil antigo de 50, 60, 80 anos atrás. É um perfil completamente diferente, inclusive com tecnologia aplicada a essa mão de obra e as atividades que elas realizam. Eu acho que esse é o erro daqueles que estão fora do mercado de trabalho, principalmente os jovens, de entrar naquele modismo das profissões que estão na moda, entre aspas, só conhecendo as profissões pela internet e não tendo noção da realidade delas. Eu acho que a Liga vem, a propósito, somar para mudar essa visão do jovem. Você concorda comigo, Luciano? Perfeitamente. E vou citar mais um exemplo, a mecanização agrícola. Hoje as máquinas agrícolas estão caminhando para a automatização. Tudo é por GPS, sistema, programa, tecnologia, e não tem essa mão de obra especializada. Os operadores de máquinas agrícolas que têm tecnologia embarcada, eles ganham aí R$5.000 por mês ou até mais. Por quê? Porque eles dominam a tecnologia que existem nessas máquinas. E o jovem ali vai trabalhar no ambiente de ar-condicionado, com GPS, com um joystick na mão, onde ele vai participar do processo produtivo usando tecnologia. Então, avançou demais. Já existem algumas máquinas agrícolas hoje que são 100% autônomas. Do gabinete ali, com o seu notebook na mão, você consegue fazer com que o trator esteja lá plantando, colhendo. Tem trator já sem cabine, sem volante, né? É só a máquina e a tecnologia. Então são áreas novas e que estão ligadas à necessidade de produção de alimentos, porque com o aumento da população, a necessidade de produção dos alimentos em escala aumenta junto com a demanda, né? E aí tem uma lei antiga, né? Até da economia, a lei da oferta e da procura. Então, o que a gente observa aí nesse projeto Semear? A qualificação do trabalhador agrícola, do trabalhador da agropecuária, para que ele possa lidar com as novas tecnologias. E isso é um mercado gigantesco e que os jovens ainda não se atentaram para a existência dele. E lembrar aqui também as meninas, né? O sexo feminino. O pessoal tem o mito também de algumas profissões que a mulher não estaria inserida ou não seria possível ela participar, e nós sabemos que não existe esse bloqueio. Muito pelo contrário, muitas profissões que acham que poderia ser apenas do sexo masculino, nós temos aí destaque do sexo feminino atuando nessas profissões. E eu creio que entender o mundo do trabalho, conhecer e ter oportunidades como que a Liga está oferecendo, é você conhecer a realidade desse mercado, independente do gênero, independente do sexo, e entender essa oportunidade como uma oportunidade de crescimento profissional, de começar a atuar numa área que ninguém está esperando e que vai fazer a diferença no mercado de trabalho, né? É verdade, já chegou lá. Nós temos um grande número de engenheiras agrônomas, né, atuando aí no mercado. E o mercado está aberto, né? A medicina veterinária, né, tem um número enorme de mulheres. Então, hoje não se faz mais qualquer distinção de gênero. O mercado de trabalho está aberto a quem tenha competência técnica, a quem tenha dedicação, compromisso, responsabilidade, constância. O mercado pede isso. Então, se a pessoa desenvolve essas características, ela escolhe onde ela quer trabalhar. O que está acontecendo, Silvério, é algo muito interessante. Eu convivo muito com os empresários. E os empresários dizem assim, olha, o gargalo da minha atividade econômica são as pessoas. É montar o time. Tem muita quantidade, mas tem pouca qualidade. E quando aparece alguém com essas características, que são necessárias, positivas, o pessoal do recrutamento diz que não faz recrutamento mais, faz busca e apreensão, né? Para segurar aquele talento e não deixar aquele talento ir embora, né? E o sinal para o mercado aí, atenção aos jovens, se está tendo busca e apreensão é porque o mercado está competitivo para quem é bom de serviço, bom no que realiza, então significa que é valorizado.
O importante é ter competência e dedicação para atuar nessa área, né? E eu acrescentaria, Silvério, princípios e valores. Exatamente. A pessoa que tem bons princípios e valores, que tem qualidade técnica, que tem responsabilidade, compromisso, continuação, né? Que tem persistência, perseverança, essa pessoa escolhe onde ela quer trabalhar, porque o mercado está lotado de vagas, vazias, porque as pessoas não preenchem o requisito. E nós comentávamos aqui nos bastidores com o Zé Francisco a existência de uma geração que vem aí, que está sendo chamada de geração nem. Né? Nem trabalha, nem estuda, nem se qualifica, nem vai ao encontro das oportunidades do mercado. Então, você que nos assiste hoje, não siga esse modismo, porque a geração nem está fadada a um fracasso absoluto. O dia que os pais não estiverem aí para mantê-los, eles vão viver de quê? Né? Vão depender das bolsas sociais, dos programas sociais. Então, nós não acreditamos nisso, nessa dependência econômica. Nós acreditamos na força da inteligência, na força do trabalho, na força da fé, na força das condições de cada um de nós termos a nossa autonomia, de nós sermos capazes de fazermos um ótimo trabalho, darmos bons resultados e, com isso, termos o progresso, a evolução nossa e da sociedade na qual nós estamos inseridos, trazendo assim também o progresso econômico, o progresso financeiro, né? Uma qualidade de vida boa, positiva para todo mundo. E, inclusive, o lema da Liga dos Homens do Trabalho é o trabalho tudo vence, né? E nesse lema da Liga, no trabalho que a Liga está fazendo, como que os jovens, como as pessoas podem se aproximar dos projetos, qual é o contato, como se inscreve, como participa dos eventos? Perfeito. A Liga ela está nas redes sociais, Silvério. Então, se a pessoa buscar lá Liga dos Homens do Trabalho ou Liga do Trabalho, vai encontrar, né, nas redes sociais os contatos da Liga. Nós estamos lá fisicamente no prédio histórico, né, tombado pelo patrimônio histórico, agora totalmente reformado, né, na Rua General Osório, número 31, pertinho ali da Igreja do São Geraldo. E nos nossos contatos pessoais, né, dos componentes da Liga, nós somos 12 diretores da Liga dos Homens do Trabalho, né, eu estou aqui com mandato de 3 anos na presidência, o Silvério já esteve por 2 mandatos, 6 anos na presidência, hoje é o nosso secretário, então podem fazer um contato pessoal conosco, que nós encaminhamos as pessoas para os projetos, dentre esses 8 projetos que nós temos lá, que inclusive, Silvério, tem o projeto Mundo do Trabalho, que gera conteúdos para nós combatermos o que nós chamamos, entre aspas, de analfabetismo funcional. Né? A gente conversava aqui, por exemplo, hoje, com a inteligência artificial, as pessoas às vezes vão lá no robô e pedem para o robô desenvolver um trabalho. E entregam aquele trabalho, né? Como se fossem delas. Mas na hora que você vai entrevistar a pessoa, na hora que você vai ver na prática, essa pessoa não domina aqueles conteúdos e a pessoa vira uma chacota, uma fraude, né? Então, o Mundo do Trabalho é uma parceria da Liga com o Instituto Ímpetus, lá de Goiás, onde nós temos essa busca de produzir conteúdos importantes, né, que também são veiculados aí no YouTube, nessas ferramentas que hoje nós estamos acostumados a utilizar como meio de veiculação de ideias, porque nós somos criaturas mentais, né? Nós começamos pelo pensamento. Qualquer realização nossa começa primeiro naquilo que nós pensamos, na nossa mente. Então, nós precisamos de trazer boas ideias, para essas ideias virarem propósitos positivos e ações válidas, que possam ajudar a cada um de nós e a sociedade como um todo. E vale aí aos pais e aos jovens, que a gente sabe muitos jovens em depressão, porque não tem um propósito de vida, está aí uma oportunidade, procurarem na internet, Liga dos Homens do Trabalho, e a forma dos jovens começar a inserir no mercado de trabalho, buscando esse propósito, tendo um propósito, uma meta, um planejamento de vida, que envolve justamente a atividade profissional. Não percam essa oportunidade que a Liga dos Homens do Trabalho coloca à disposição da sociedade. É verdade. Além disso, Silvério, nós temos uma escola de balé. Olha só, a Liga dos Homens do Trabalho. A tia Suzy. A tia Suzy coordena lá já há 10 anos uma escola de dança, onde prevalece o balé. E aí sim a hegemonia do balé feminino, né? E ali com a dança são passados valores não só da educação física,
mas valores também morais, educativos, disciplina, equilíbrio. Tem gente que acha que o balé é só uma dança, não é. O balé ensina o equilíbrio, né? Em todos os sentidos do corpo, mas também da alma, né? Então a Tia Suzy leva esse trabalho, ela é educadora, né? Educadora física, leva esse trabalho com muito carinho. E as meninas, né? E os meninos que quiserem participar, tem diversos horários, sabe, Silvério? Pela manhã, à tarde, no início da noite, onde no contraturno das escolas a criança pode desenvolver uma atividade que também ensina a leveza, a sutileza, valoriza a música clássica, né? Outro dia mesmo, com uma menininha lá, nossa, de 4 anos, nós estávamos vendo Tchaikovsky, O Lago dos Cisnes. Então, olha só, mostra para essas crianças que existe um outro tipo de música, que existe um outro universo, que não é só o universo do TikTok ou esses outros aí das diversas mídias que as crianças convivem e que muitas vezes ficam hipnotizadas, né, pelas telas, pelas telinhas, pelas telonas, deixando de desenvolver a sua mente, né? O segredo está no movimento, hein? E o movimento é trabalho. É isso mesmo, o Heráclito já dizia isso lá na filosofia grega, né? Mas tem mais, viu, Silvério? Não acabou, não. Tem o projeto Inner, que é uma escola de inglês. Bem lembrado. Ô, Silvério, será que é importante a pessoa ser bilíngue, trilíngue, saber, ser poliglota? O que você acha disso? No mundo cada vez mais globalizado e menor, eu creio que é o caminho inevitável. E qual que é o idioma mais falado hoje no mundo em termos assim de popularidade, né? de acessibilidade? É o inglês, não é, Silvério? O inglês, né? A língua inglesa. Pelo número de pessoas, alguém poderia falar que é o mandarim, né? O chinês, porque lá nós temos 1,5 bilhão de pessoas. Mas se nós formos falar no mundo do trabalho, das relações, os próprios chineses comercializam em inglês, né? Então, o projeto Inner é uma parceria da Liga, junto com o Instituto João Bosco, e junto com uma escola de inglês, que chama Caramelli Idiomas, que tem uma metodologia própria e que tem bolsas de estudo para alunos carentes e ainda uma mensalidade muito pequena, sabe? Simbólica, de R$ 59. Então, as pessoas que queiram participar, o projeto Inner, semana passada, ele já estava com 165 alunos matriculados. E as aulas começam agora, hoje, né? Hoje, dia 3 de junho, lá no Instituto João Bosco. E um trabalho muito bacana, um trabalho social, né? Ensinar a língua para dar a essa pessoa uma perspectiva mundial, para ela desenvolver o seu talento não só no Brasil, mas no mundo, e interagir com as pessoas dos outros países, usando para isso uma ferramenta, que é a língua inglesa. E, finalmente, nós apoiamos um outro projeto muito importante, que é o projeto que cuida do alcoolismo. Existe um grupo de alcoólicos anônimos, coordenados lá pelo Cláudio, que é também um dos diretores da Liga, atual conselheiro da Liga, que todos os domingos, de 14 às 16 horas, desenvolve o trabalho ali dos alcoólicos anônimos para atender aquelas pessoas que têm a doença do alcoolismo e que querem se libertar dessa doença. Silvério, no mundo do trabalho, é comum muitas pessoas perderem o emprego por conta do consumo de álcool e drogas. E nós sabemos que é uma doença que precisa de ser cuidada. E esse grupo Alcoólicos Anônimos é um grupo de apoio, que ajuda o doente e a sua família, e que com isso consegue, digamos assim, preservar a integridade, a saúde, a vida de muitas pessoas que passam por essa dificuldade, com muito carinho, com muita simplicidade, sabe? É um trabalho feito com muito amor, e o Cláudio está à frente desse trabalho há bastante tempo, e a Liga abraçou o projeto dos Alcoólicos Anônimos, e com muito sucesso, né? A última reunião que eu passei por lá, tinham 65 pessoas fazendo ali as atividades do Alcoólicos Anônimos. Então, isso é um pouquinho da Liga, e muitos outros projetos virão. Por enquanto, hoje são 8, mas amanhã podem ser mais, sabe, Silvério? Exatamente. Eu acho interessante a ação da sociedade através de entidades como a Liga dos Homens do Trabalho.
Então, você tem uma entidade centenária que começou como uma espécie de apenas assistencialismo ao mundo do trabalho. Então, era assistência médica, assistência odontológica, assistência sindical que existia há 100 anos na entidade. E com a mudança da tecnologia, a mudança do mundo do trabalho, a Liga encontrou esse apoio, essa nova atividade no setor, nesse assistencialismo, não para o mundo do trabalho, para as questões da sociedade, para as questões educacionais. E é muito importante essa atuação. Pessoas que estão no mundo do trabalho, que somos nós, que somos diretores da Liga dos Homens do Trabalho, de forma voluntária, todo mundo que faz parte da direção da Liga que está trabalhando na Liga são voluntários e que estão trabalhando para levar a vocês essas atividades que foram citadas pelo Luciano, na oportunidade de melhorar a sua atuação no mundo do trabalho, inclusive também com assistência social, né? E falando de mundo do trabalho, estamos falando de uma pessoa que trabalha muito, que é o Luciano, né? O Luciano atuando em vários setores, inclusive nos setores econômicos, ele atua nesses setores e atua também na área de construção civil, né? No ramo da construção civil, e lembrando aí, atuando na parte da manutenção, da venda de materiais de construção civil, que é a Construai. Nos diga, Luciano, como anda a área de comércio de materiais de construção civil, em especial, como está esse setor em nossa cidade? Sim. Ô Silvério, nós temos aqui em Barbacena uma loja que já tem 82 anos de idade, que é a Santa Rosa, Comércio e Indústria, Santa Rosa Materiais de Construção, que é uma empresa familiar, da qual nós somos sucessores e estamos lá. Só que o que acontece? Com o sistema econômico atual, as empresas médias, elas têm muita dificuldade para sobreviver sozinhas. Então, foram criadas redes. E a Santa Rosa, então, entrou numa rede, a maior rede de Minas Gerais, chamada Rede Construai, a sede é em Alfenas. E nós estamos numa rede hoje com mais de 200 lojas. Isso significa que aumenta a capacidade de negociação com os fornecedores, melhora o marketing, melhora a capacidade de atendimento do cliente final. Então, a rede foi uma solução, não é, que a Santa Rosa encontrou para se manter no mercado. E como que esse mercado está? Curiosamente, durante a pandemia, o mercado da construção civil, do material de construção civil, cresceu muito. E sabe por quê, Silvia? As pessoas foram para casa, ficaram isoladas em casa e viram que a casa não estava tão boa, precisava de uma manutenção. Então, precisava de uma reforma, de uma pintura. Com isso, os materiais de construção foram muito consumidos durante a pandemia. Mas aí passou a pandemia, né? 21, 22, quando chegou a 23, todo mundo já comprou o que tinha para comprar, já reformou o que tinha para reformar, e aí o mercado caiu muito. 23 foi um cenário horroroso para o mercado de materiais de construção civil. Agora, em 24, ele vem reagindo e chegando aí nas médias históricas dos anos anteriores. E junto lá com o material de construção civil, nós temos uma pequena construtora, onde o nosso foco é a construção de casas populares. Mas esse mercado também está desaquecido, o mercado imobiliário está desaquecido. O que nós tivemos muito de lançamentos aí foram loteamentos. Segundo dados da Secretaria de Obras do município de Barbacena, nos últimos anos, vamos colocar aí nos últimos 5 anos, nós tivemos aproximadamente 5.000 lotes lançados em Barbacena e outros empreendimentos chegando. Então, esse mercado cresceu muito, mas, no meu ponto de vista, se esgotou agora com excesso de oferta. Se nós fizermos aí uma regra matemática, era como se aproximadamente cada família barbacenense, constituída de 4, 5 pessoas, tivesse que comprar um lote. Então, esse mercado de loteamento, ele está, no meu ponto de vista, muito saturado. E os lançamentos de construções novas deram uma paralisada. A maioria dos empreendimentos que nós temos estão na fase de conclusão e estão sendo entregues. São empreendimentos que foram lançados ali no pré-pandemia e que estão sendo entregues agora. Por quê? Porque na área da construção civil, a indústria da construção civil tem um ciclo longo. Às vezes você faz um lançamento hoje para entregar daqui a 3, 4, 5 anos. Então, até essa sazonalidade fechada, nós vivemos hoje um momento de poucos lançamentos e também isso, principalmente nos imóveis mais baratos,
está muito relacionado ao financiamento. A maioria das famílias compram imóveis financiados. A maioria da nossa população não tem liquidez para comprar um imóvel à vista. Então, ele entra no financiamento. Os financiamentos estão caros. A taxa Selic ainda é alta. Então, quando a pessoa vai fazer a conta, né? Nós chegamos a taxas Selic aí de mais de 12% ao ano, na hora que a pessoa... Oi? Um absurdo. Né? Quase 13%. Na hora que você faz a conta do juro capitalizado, né? Mês a mês, os juros compostos, a pessoa compra uma unidade, um apartamento, uma casa e paga 2, às vezes 2,5. Então, isso inibe. Enquanto os juros estiverem altos, o mercado da construção civil fica inibido. Quando os juros baixam, aí as pessoas criam coragem de fazer o endividamento, compram a casa própria e pagam lá em 20, 30 anos. Mas, pelo prazo ser muito longo, o juro tem que ser baixo. Senão, a pessoa fica muito sacrificada, paga um preço muito caro pela unidade imobiliária. E você falando do setor de construção civil em Barbacena, é interessante que nós temos agora um perfil diferente de construções envolvendo os condomínios fechados, né? Não era uma coisa comum na nossa cidade. A gente vê que aqueceu muito Barbacena no setor imobiliário. E a longo prazo, né? Como você disse, os loteamentos foram abertos. E muitos até no conceito de futuros condomínios fechados, pelo que a gente vê na entrada de cada um desses loteamentos, a gente vê que tem um futuro aí promissor, e espero que vá ser, né? É o que parece, é a pergunta que eu te faço. Há a possibilidade agora de um novo ciclo de aquecimento, como você disse, sazonal, quando esses loteamentos, num segundo momento, começar a construção dessas residências, ou, como você disse, do saturamento que houve nesses loteamentos, a gente pode ainda ter um período mais longo ainda de espera? Silvério, a análise que nós vamos fazer é a seguinte: para que esses loteamentos e condomínios fechados sejam ocupados com construções novas, é necessário dinheiro novo. Se vier um financiamento, eu acredito que o mercado vai aquecer, tanto do material de construção quanto da construção civil, porque é um mercado vinculado de forma umbilical. Você só vende material de construção se tiver gente construindo, mas você só tem gente construindo se tiver dinheiro, principalmente para pagar a mão de obra, que historicamente é mais ou menos a metade do preço da obra, né? Dependendo da qualidade da obra, claro, né? Da qualidade dos materiais. Então, se não tiver dinheiro novo, esse processo vai acontecer de forma vagarosa. E quando a gente olha para frente, o cenário não é animador. Por quê? Porque, economicamente, né, os analistas estão nos dizendo que, embora o governo federal esteja arrecadando cada vez mais, o governo também está gastando cada vez mais. Então, existe um déficit primário muito grande. E isso reverbera em quê? Na velocidade da economia, no timer, né, desses empreendimentos. Então, a curto prazo, a nossa tendência é de estabilidade, mas não de crescimento do setor por falta de recursos novos. Muito bem, e o Luciano atua também na área da agricultura, né? Nessa atuação na área de agricultura, né, pela dinâmica do seu trabalho, o que você tem desenvolvido no setor agrícola? Silvério, isso é uma paixão antiga, né? Eu sou, como coloquei aí, sou técnico em agropecuário, formei aqui na saudosa Escola Agrotécnica Federal de Barbacena, hoje Instituto Federal, e formei em 1987, entrei em 1985. Desde lá, né, ainda menino, eu desenvolvo atividades agrícolas. Atualmente, a nossa atividade agrícola ela é basicamente produção de grãos, então nós produzimos basicamente soja, milho, trigo e feijão, e temos também uma pequena atividade de apicultura, onde nós produzimos própolis e mel. E dentro desse cenário, a gente vai observar o seguinte: o Brasil, o PIB brasileiro, em torno de 34% da nossa balança comercial e do PIB estão intrinsecamente relacionados à produção agropecuária, né? O país é um país agro e com um potencial gigantesco. Terras férteis, água, clima, gente trabalhadora. Nós temos todos os recursos para sermos os maiores do mundo. Inclusive, em alguns setores nós já somos. Milho e soja, nós disputamos
passo a passo com os Estados Unidos, né? Então, somos grandes produtores aqui no Brasil. Agora, como todo segmento, tem as suas agruras, as suas dificuldades, né? Por exemplo, o ano agrícola anterior, 22, 23, os insumos triplicaram de preço, principalmente fertilizantes e defensivos agrícolas. E o que aconteceu? O custo, então, de produção foi altíssimo, e quando chegou a comercialização, o preço derreteu em torno de 45%. Nossa. Então, os produtores de grãos, na safra anterior, 22, 23, quem não tinha um lastro, saiu do mercado, porque nós tivemos muita dificuldade. Nossa região, naquele ano, choveu demais, então o manejo não foi adequado, a produtividade caiu 20%. Então, você que é economista aí faz a conta, né? 45% o preço derreteu, 20% a produtividade caiu e o custo aumentou 3 vezes, então praticamente o negócio deu muito prejuízo para todos os produtores. Agora, essa última safra de verão agora, 23 e 24, o que aconteceu? Os preços dos insumos estabilizaram e o preço de mercado estabilizou também. Então foi possível esse ano ter uma lucratividade para pagar o prejuízo do ano anterior. Mas como nada são flores, né, aqui na nossa região, nós temos 2 safras. A safra principal é de verão. Nós plantamos ali setembro, outubro, e dependendo das variedades, colhemos lá fevereiro, março. Tiramos a safra de verão e colocamos a de outono e inverno, num processo de rotação de culturas. E aí aconteceu isso conosco esse ano. Então, embora a safra 23, 24 de verão tenha sido positiva, a de outono e inverno amargou uma seca de mais de 60 dias. Então, houve o plantio lá, fevereiro, março, a safra vinha boa, né, de feijão e trigo, e aí com 60 dias de chuva elas se perderam. Porque na nossa região, nós estamos na região das vertentes, aqui tem pouca água armazenada para fazer, por exemplo, irrigação com pivô central, topografia não ajuda. Então aqui, o homem do campo aqui que produz tem uma parceria com São Pedro. Se o São Pedro não cumprir a parte dele, não tem produção, Silvio. E nós temos aí companheiros nossos aí que perderam 400, 800 hectares de feijão por falta d'água. Então isso vai redundar em quê? Alto preço do feijão e prejuízo para o setor agrícola aqui na nossa região, sabe? Então, não é nada fácil, ser produtor rural é um desafio diário, e se nós não tivermos os pilares da fé e do trabalho, a gente desiste, porque um ano é a seca, no outro ano é excesso de águas. Vejamos o que aconteceu lá com os nossos companheiros do Sul, não é? Perderam praticamente toda a produção, né, nas áreas alagadas, os maquinários agrícolas e as vidas, né, que não tem preço. Então, fica aí um setor desafiador. E aqui, Barbacena ainda é um grande polo agropecuário, né? A gente já tinha falado rapidamente aí do leite, mas a gente tem que lembrar da fruticultura, da floricultura, da proteína animal, né? Nós temos aqui, por exemplo, hoje, uma grande produção de frangos, né, de carne de frango, que é um destaque já, né, em Minas Gerais e no Brasil. Exatamente. Exportação, né, de proteína animal. Então, a nossa região é muito rica. E aquele que nos assiste e quiser empreender, tiver coragem, fé e quiser trabalhar muito o setor agropecuário, está de portas abertas, porque existe uma espécie de, como que a gente poderia dizer, de esvaziamento do setor rural. Hoje, 90% das pessoas moram nas cidades. Em torno de 10% das pessoas moram no campo. E esses 10% têm que alimentar os 100%. Então, tem muita vaga lá, muita oportunidade de trabalho no campo, viu? Para aqueles que quiserem, é um mercado infinito. Eu costumo chamar de êxodo urbano, porque as pessoas precisam de sair do urbano e voltar para o rural. Fazer o caminho inverso. Isso. A gente sabe, os jovens que acompanham o nosso podcast, vejam aí, mais uma área de oportunidade de trabalho na área da atividade agrícola, na área rural. Os desafios não são pequenos. Nenhuma área, não temos área de trabalho que não tenha desafio. Então, a coragem, a fé, como disse o Luciano, faz a diferença. O jovem se prepare, você pode atuar. Olha só, o Luciano, exemplo de profissional,
atuando em diversas áreas profissionais, inclusive atuando na área do direito há muito tempo. É mais conhecido, né, o advogado Luciano Alencar do que o empresário Luciano Alencar, né? E você está ligado ao Luciano Alencar da Cunha Advogados Associados. Tem bastante tempo a empresa, né, e envolvida com 14 profissionais. Como é que tem sido a atuação da Luciana Alencar da Cunha Advogados? Silvério, na área de serviços, né, na área do serviço de advocacia, nós atuamos fortemente na advocacia consultiva, mas também na advocacia contenciosa. Essa empresa, nós trabalhamos nessa área desde 1992, então já são 32 anos de trabalho, 14 profissionais envolvidos. Hoje o nosso escritório tem a sede em Barbacena, tem uma sucursal em Carandaí, e nós trabalhamos full service. Então, cada profissional tem uma área de especialização, e é importante dizer isso. O que acontece hoje no mundo do trabalho, da prestação de serviço, no nosso caso, da advocacia, da assessoria, da consultoria? Primeiro, você tem que saber um pouco de tudo. Você tem que ser um pouco universalista. Tem que conhecer o direito como um todo, do direito constitucional até o direito empresarial, no nosso caso. Tem que conhecer um pouco de tudo, mas você tem que ser excelente naquele segmento que você escolheu para se especializar. Então, não basta ter uma visão generalista. Além dela, você tem que aprofundar e ser um expert e conhecer quase tudo da área da sua especialidade. Por quê? Hoje, o direito é extremamente dinâmico. Todos os dias nós temos emendas constitucionais, leis complementares, leis nacionais, leis estaduais, leis municipais, decretos, portarias, instruções normativas, resoluções. Isso tudo faz parte de um conjunto de regras, de normas, que é o nosso ordenamento jurídico em vigor. Isso é muito difícil, Silvério. Eu digo aqui com toda clareza, olha, nenhum profissional é capaz de dominar todas as áreas e nenhum profissional sabe tudo da sua área. Aqui, o pessoal da área do direito, os juristas, usam muito aquela frase de Sócrates, né? Tudo que sei é que nada sei, porque está tudo em constante mudança e aperfeiçoamento. É uma área que está sofrendo grandemente a influência da inteligência artificial. É uma área onde hoje a pessoa, sabendo usar os comandos de prompt, consegue fazer uma pesquisa instantânea, consegue até desenvolver peças através de inteligência artificial, só que a inteligência artificial não tem a criatividade, a sensibilidade, a inteligência natural que nós temos. Então, cada dia que passa, você vai ter sucesso ou não no detalhe. E é um detalhe muito sutil, é uma prova, é um aspecto que não foi visto, que não foi analisado pela inteligência artificial. E eu digo isso porque o próprio Tribunal de Justiça, o próprio CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem lá ferramentas de inteligência artificial e encomendou novas. De forma que nós vamos ter nesse setor uma espécie de automatização do direito. E aí, se o profissional não for muito bom, não adianta ele formar, não adianta ele passar na OAB, não adianta ele fazer um concurso público e abraçar uma carreira pública, porque o robô vai ocupar a maior parte daquelas atividades repetitivas, monótonas, maçantes. E o profissional vai ter que ficar com o gênio. Com o gênio no sentido de entender o que a automação não entendeu. E aí, olha só como que esse profissional tem que estar bem qualificado. Então, é uma área extremamente competitiva, mas é uma área que continua aberta para os melhores. E é interessante que quando falamos de inteligência artificial, eu vejo na área jurídica que ela vem em apoio à parte burocrática do processo. Agora, toda a complexidade que envolve a área jurídica, uma pergunta que eu te faço, está relacionada par e passo com a complexidade do gênio humano? Quer dizer, o pensamento humano, as relações humanas ficaram mais complicadas? Seria isso? E para entender isso num âmbito jurídico, não tem inteligência artificial que vai conseguir entender a mente humana se não for humano, né? Quem estiver pensando nesse processo com um olhar humano. É correto pensar assim? É correto. E eu ainda colocaria mais um tempero aí.
com a sensibilidade humana, com o sentimento humano. A máquina jamais vai sentir, né? Então, se nós olharmos rapidamente, fazendo aqui um corte epistemológico, vamos pegar o século XIX, onde começaram as efervescências culturais, sociais e industriais. Nós tivemos, até o XIX, padrões humanos, sociais, antropológicos mais ou menos estáveis. Quando chegou o século XX, ruíram os modelos. As mudanças aconteceram numa velocidade incrível. O avanço tecnológico, a mudança dos costumes, dos comportamentos, das relações humanas e sociais. E aí nós vamos entender como isso chegou no século XXI. Porque o que é a norma? A norma é uma forma de regular a vida entre as pessoas. Aonde estiverem duas ou mais pessoas, tem que ter uma norma de convivência. Tem que estabelecer um limite, até onde vai o meu direito, até onde começa o seu. Isso diz a norma. Então, olha só, as pessoas mudaram, as relações humanas mudaram, as relações sociais mudaram e o direito teve que acompanhar. Só que o direito, Silvério, é um pé atrás. Primeiro a pessoa muda, depois muda a relação dela com o outro. Aí depois o direito fala, como que nós vamos regular isso? Como que pode ter uma norma para disciplinar essa convivência? Aí vem o direito através do poder legislativo, que em tese tem a representação do povo, tanto é que a cada 4 anos nós escolhemos a Câmara Baixa e a Câmara Alta, escolhemos a Câmara de Deputados e o Senado, e esses nossos representantes, em tese, legitimados pelo voto popular, eles vão dizer qual é a aspiração, a necessidade, o apelo, a vontade do povo. E aí vão transformar isso em norma. Transformando isso em norma através de um processo legislativo que deve ser plural, democrático, debatido, deve ser o consenso ou a deliberação da maioria, aí nós vamos ter a norma. E tendo a norma, aí sim, o poder judiciário e aí sim os juristas que ajudaram a fazer a norma vão aplicar essa norma nos casos concretos. Então, quando você diz que a mudança das pessoas gera uma mudança legislativa, você foi no cerne, você foi na origem, porque não existe a norma sem as pessoas. Não existe a norma sem a convivência social, a não ser que nós vivêssemos isolados assim, tipo Robinson Crusoe, cada um na sua ilha. Né? E mesmo assim teríamos relações com a natureza, né? Que precisam de ser reguladas também. E o jovem está aí na ilha, está preso aí. Eu tenho batido muito na tecla dos jovens, que a gente sabe que estão na internet e com certeza vão nos encontrar aí no YouTube. Cuidado para não ficar fechado aí na sua ilha e não entender essa dinâmica do mundo do trabalho e os desafios, né? E num profissional tão completo como o Luciano Alencar, vocês vejam aqui na nossa entrevista, atuando em tantas áreas, inclusive tendo tempo para presidir uma entidade de assistência, uma entidade de apoio ao mundo do trabalho como a Liga dos Homens do Trabalho, né? O Luciano ainda tem o seu envolvimento com os grupos espíritas, um trabalho contra o aborto, a favor da vida. Afinal, Luciano, onde é que você encontra tanto fôlego, tanto força, tanta persistência para encarar tantos desafios, né? Como você disse para nós aqui, dentro de um mundo de trabalho tão complexo como o que a gente vive hoje. Como é que é essa sua vida pessoal, a sua organização mental, espiritual, enfim, uma pessoa que eu vejo como um profissional completo, não estou aqui te dizendo só na sua presença, mas todas as pessoas me dizem, você conhece o Luciano, trabalha junto com ele lá na Liga, então assim, é um profissional muito dedicado, é uma pessoa dedicada a todos os aspectos da vida. E muitos perguntam para nós, né, como é que vocês conseguem ter tanto tempo para isso? Eu, particularmente, tenho um nível de organização muito grande em horários para poder cumprir tudo isso. Eu sei que você, como advogado, deve vivenciar a mesma coisa. A gente tem os nossos tempos cronometrados para dar conta de tudo que a gente se propõe a fazer. Mas e o profissional Luciano, o homem, o Luciano, que a gente conhece, como é que encontra tanta força, tanto vigor e fôlego para atuar em tantas áreas diferentes, com tantos desafios? Silvério, eu faço uma analogia com a nossa organização corporal. Nós somos bípedes, não é? E nós temos 2 pilares para nós nos movimentarmos, né? Quais pilares são esses? As nossas pernas, né? Que nos colocam aí, os nossos pés, que nos colocam de pé
e a caminho. Fazendo essa analogia, eu digo que os pilares que eu utilizo são, primeiro, a fé, e o segundo, o trabalho. A fé porque eu tenho certeza absoluta que acima de nós há uma inteligência superior que nos rege. E nós somos instrumentos dessa inteligência superior, que aqui entre nós, os ocidentais, nós chamamos de Deus. Então, primeiro precisamos de ter a certeza de que Deus nos conduz e que nós somos instrumentos dele. Não somos nós que fazemos, ele é que faz através de nós. E o outro pilar seria o trabalho, que eu gosto também muito de chamar de serviço, porque o serviço é o ato de servir. E como dar conta de fazer tantas coisas, né, na vida pessoal e na vida profissional? Nós temos que criar uma gestão do tempo, uma disciplina. E quem me ensinou isso foi o magistério. No magistério, quando a gente vai para a escola, a gente aprende lá que nós temos horários de 50 minutos e cada hora com uma turma tratando de um tema, de um assunto diferente. E eu fui daqueles professores, Silvério, que trabalhei 44 horas dando aulas em sala de aula. E então eu trabalhava de manhã na universidade, à tarde no escritório e à noite na universidade. E quando chegava em casa, o que eu ia fazer? Eu ia preparar as aulas do dia seguinte, corrigir os exercícios, as provas, preencher os diários, né? Então isso o magistério me ensinou muito a disciplinar e a otimizar o uso do tempo. Mas o grande desafio é fazer estudo sem esquecer a família, né? Sem acompanhar o crescimento das crianças em casa. E aí é um desafio muito grande. E por isso nós temos que ter muito em voga e uma meta muito clara do nosso propósito. O que nós queremos? E aí nós temos que fazer escolhas. Diz o adágio popular que a cada escolha uma renúncia. Então nós temos que ter um foco. Qual que é o nosso foco agora? Nesse momento é conversarmos aqui sobre o mundo do trabalho, economia, finanças. Então nós temos que estar aqui 100%. Agora, na hora que saímos daqui, qual que vai ser o próximo foco? O que eu vejo hoje, Silvério, é que a maioria de nós tem tantos apelos, a maioria de nós tem tantas demandas, que nós perdemos o foco. Sabe, nós somos demandados, aí nós começamos a fazer uma coisa, paramos, começamos a fazer outra, paramos, ficamos multifocais e no final não entregamos nada, resultado nenhum. Então, o que eu fiz para tentar entregar os resultados? Procurar fazer uma coisa de cada vez. Então, agora eu vou ser advogado? Vou ser o melhor advogado que eu puder ser. Agora eu vou ser consultor, assessor? Vou ser o melhor consultor que eu puder. Agora eu vou ser agricultor? Vou tentar ser o melhor agricultor. Agora eu vou trabalhar na filantropia? Tem que focar na filantropia. Agora eu vou defender a vida? Vou defender a vida. E por aí vai. E tem alguns setores, como você falou aí, né, a defesa da vida, a gente atua muito através da Fundação Porfíria, da Casa Provida de Barbacena, que é um projeto muito bacana que visa defender a vida do nascituro, mas da mãe do nascituro, da família, de cuidar desde o planejamento familiar com a escola de pais, até os cuidados com o bebê, com o recém-nascido, apoiar as atividades das creches, sabe? Tudo isso a gente pode fazer dedicando um pouquinho de tempo, né, das nossas vidas com disciplina. E aí eu gosto muito de citar aqui o Chico Xavier. Chico Xavier, uma vez, recebeu uma proposta de trabalho de um benfeitor chamado Emmanuel. E aí ele perguntou, quais são as características, né? O que eu preciso de fazer para trabalhar contigo? E aí ele falou, olha, você precisa de 3 coisas para você fazer um bom trabalho. Você precisa de disciplina, disciplina e disciplina. Pô, parece que é a mesma coisa, né? 3 vezes a mesma palavra. Mas ele estava querendo dizer o seguinte, que nós temos que ter a disciplina do corpo para ter saúde. A disciplina das emoções para nós sentirmos aquilo que nós queremos. E a disciplina do pensamento para que nós possamos pensar e causar aquilo que nós queremos para a nossa vida. Então, você jovem que nos acompanha, se você quer ser alguém que tenha êxito na sua vida, que seja feliz com as suas realizações, se você quer ser uma pessoa melhor, você pode começar saindo da sua ilha, que hoje é o computador, que é
o telefone, no seu celular, seu smartphone. Saia da sua ilha. Vá ao encontro dos seus sonhos, ao encontro da sua realidade, vá ao encontro dos seus ideais e você vai conseguir alcançá-lo se tiver fé e trabalho. E se exercer a sua fé e o seu trabalho com disciplina. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Muito obrigado, Luciano. Magna aula que tivemos aqui hoje com a sua presença. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Esse momento conosco aqui de compartilhar a sua experiência profissional, compartilhar a sua experiência no mercado de trabalho. Nós agradecemos a sua presença. Muito obrigado. Silvério, eu que agradeço o honroso convite para nós estarmos juntos aqui nessa bancada, falando do mundo do trabalho, que é o que nós realmente acreditamos e que sabemos que a lei do trabalho é uma lei da natureza. Eu poderia finalizar aqui com uma frase: o maior pensador que a humanidade conheceu, que ficou conhecido como Jesus, o Cristo de Deus. Ele disse assim: o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Muito obrigado. Oxe, amém. Muito bem, fé e trabalho. E administração. Além de pai da administração, como a conhecemos hoje, Peter Drucker teve uma carreira sólida como especialista em negócios. As suas ideias, aparentemente simples, mas muito provocadoras, geraram uma revolução na maneira de pensar a gestão de negócios. Encerramos o nosso Economia e Finanças de hoje, na presença do dinâmico empresário e advogado Luciano Alencar, relembrando uma das frases basilares de Drucker. Abre aspas. Todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. Na verdade, o maior elogio que uma inovação pode receber é haver quem diga: isto é óbvio, por que não pensei nisso antes? Fecha aspas. E ainda nessa linha de pensamento, eu gosto daquela imagem e da frase que acompanha, que está sempre ainda na internet, das famosas canetas Bic. Às vezes, é só fazer o básico bem feito. Até a próxima!